E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1096, que para nossa alegria tá acumulado e finalmente um prêmio bem satisfatório aí, hein? R$1 milhão. A Loteca 1095 já saiu o resultado, não houve vencedor na faixa dos 14 pontos e nos 13 pontos, se eu não me engano, 30 pessoas, cada um vai levar aí R$1.900 mais ou menos. Bora aí partir para as nossas análises, as informações aí que nesta grade da Loteca 1096. Já começamos aí com um super jogo, né? Palmeiras e São Paulo pela Supercopa. Bom, e o que eu trago de informações sobre essa primeira partida é que o Palmeiras, na sua última partida, 25 de outubro de 2023, deu uma goleada no São Paulo aí por 5-0. Em julho de 2023, pela Copa do Brasil, São Paulo ganhou de 2-1. E também pela Copa do Brasil, 5 de julho de 2023, São Paulo ganhou de 1-0 do Palmeiras. Esses dois últimos resultados aí acabou eliminando, né, o Palmeiras da Copa do Brasil. Aqui nos confrontos diretos, são 12 vitórias para o Palmeiras, 9 empates e 9 vitórias para o São Paulo. Aqui em classificação, no caso não é classificação porque é a Supercopa, estou trazendo o último jogo de cada time, né? O Palmeiras ganhou em casa por 2-1 do Santos e o São Paulo ganhou em casa da Portuguesa por 1-0. Dois times aí que começaram o ano muito bem. É uma partida bem complicada, não tem como falar quem é o favorito. Sinceramente, ainda não fui atrás para saber aonde vai ser o campo de jogo, mas com certeza vai ser um jogo neutro, né, com torcidas divididas e provavelmente fora do estado de São Paulo. Se alguém tiver essa informação aí e quiser deixar nos comentários, fique à vontade. Bom, nesse jogo da Loteca aqui, como de costume, tô indo de 5 duplos. Foi muito difícil escolher aonde jogar, porque nós estávamos querendo um prêmio bem maior aí. Em compensação, a Loteca veio com uma grade aí bem complicada, hein? Tenho certeza que você também vai ficar com muitas dúvidas aí da onde colocar os duplos e os triplos. Bom, pelo menos para minha primeira partida aqui, eu tô indo de duplo. Eu tô indo de Palmeiras e São Paulo. Jogo complicadíssimo. Esse aqui é um jogo que cabe tranquilamente um triplo. Como é começo de temporada, as duas equipes aí se reforçaram. Vem fazendo um bom começo de campeonato paulista. Na minha opinião, é um jogo que está aberto para os dois lados aí. Jogo 2. Para complicar mais ainda, Atlético Mineiro e Cruzeiro, outro clássico aí pelo Brasil. O que eu trago aqui são os últimos confrontos das duas equipes. No ano passado, 22 de outubro de 2023, Atlético Mineiro perdeu para o Cruzeiro dentro de casa. Em junho do ano passado, o Atlético Mineiro venceu na casa do Cruzeiro e em fevereiro um empate entre eles em 1-1. Nos últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o Atlético Mineiro, 5 empates e 6 vitórias para o Cruzeiro. A classificação do Mineiro tá assim: Atlético Mineiro, ele é o primeiro colocado no seu grupo, tem 2 partidas, 1 vitória, nenhum empate e 1 derrota, está com 3 pontos. Já o Cruzeiro, ele é o segundo colocado do grupo, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate e nenhuma derrota, 4 pontos aí. Outra partida bem complicada. O Atlético Mineiro jogou muito bem sua última partida, se eu não me engano, contra o Democrata. Retorno do Hulk, a estreia do Scarpa e o Atlético Mineiro mostrou que esse ano vai vir para competir mesmo, hein? Considerado uma das melhores equipes aí para 2024 e jogando com um time titular, vai ser bem difícil uma equipe conseguir bater o Atlético Mineiro fácil. Nesse caso aqui, o Atlético Mineiro ainda vai estar jogando em casa, já vem demonstrando aí muita força nos últimos jogos na Arena MRV e por esse motivo eu vou usar meu segundo duplo. Eu tô indo de vitória do Atlético Mineiro e empate. O Cruzeiro no Mineirão até tá com uma campanha melhor que o Atlético Mineiro, mas por se tratar de um clássico e o Atlético Mineiro jogando em casa e ainda mais com a equipe que está montadinha, e aqui nos confrontos diretos uma leve vantagem para o Atlético Mineiro. Jogo 3, Santo André e Bragantino. O que eu trago para vocês aqui são os últimos confrontos entre essas duas equipes. O último jogo foi 28 de janeiro de 2023 pelo Paulista. O Santo André ganhou na casa do Bragantino. Eu não lembro dessa partida, mas pode ser que o Bragantino tenha jogado com o time reserva porque estava na Libertadores do ano passado. Depois o outro jogo foi só 23 de março de 2022, vitória do Bragantino. E depois 14 de março de 2021 pelo Paulista, também vitória do Bragantino, 2-1. Nos últimos confrontos direto entre eles, 4 vitórias para o Santo André, 1 empate e 2 vitórias para o Bragantino. Santo André levando algumas vantagens
aí nos últimos confrontos. A classificação do campeonato para eles estão assim: o Bragantino Red Bull, 3 jogos, tem 1 vitória, 1 derrota e 1 empate, tá com 4 pontos. Já o Santo André, 3 jogos também, nenhuma vitória, 2 empates e 1 derrota, tá com 2 pontos, é o 4º colocado no grupo dele. E o Bragantino, o primeiro do grupo dele. O Bragantino tropeçou na primeira rodada, dentro de casa contra o Água Santa, mas depois conseguiu se levantar aí. O Bragantino considero mais time que o Santo André. O Santo André demonstra até um bom poder defensivo, mas no ataque deixa muito a desejar. E mesmo o jogo sendo fora de casa, eu tô acreditando na vitória do Bragantino, tô indo seco na vitória do Bragantino. Acredito que o que falta para o Bragantino é um pouco mais de entrosamento para esse começo de temporada. Jogo 4, Corinthians e Novo Horizontino. O último jogo entre eles foi em março de 2022, Corinthians ganhou fora de casa de 1-0. Depois em casa em 2021, Corinthians ganhou de 2-1 e em 2020 um empate em 1-1. No confronto direto entre eles, 3 vitórias para o Corinthians, 1 empate e 1 vitória do Novo Horizontino. Já a classificação do campeonato para eles está assim: Corinthians é o segundo colocado com 3 pontos, tem 3 jogos, 1 vitória, nenhum empate e 2 derrotas. Começo de ano complicado aí no Paulista para o Corinthians. Já o Novo Horizontino, ele é o 4º colocado no grupo dele, 3 jogos, não tem nenhuma vitória, 3 empates e nenhuma derrota. Tem 3 pontos no seu grupo. Amanhã o Corinthians tem um jogo bem complicado que é contra o São Paulo, vai jogar dentro da sua casa. O São Paulo tem um tabu grande, né, de não vencer o Corinthians dentro da arena, mas se o São Paulo vencer essa partida amanhã, a crise tá instalada no Corinthians de vez, hein? Nesse final de semana teve uma situação chata aí entre o treinador e o Yuri Alberto, né? O mano acabou chamando o Yuri Alberto de burro, mas na substituição eles já se abraçaram, falaram que era coisa de jogo, tentaram colocar panos quentes aí e vida que segue entre eles. Para essa partida aqui, mesmo que o Corinthians perca para o São Paulo dentro da sua casa, eu ainda assim tô acreditando na vitória do Corinthians seco, porque mesmo com uma crise instalada, o Corinthians tem isso de sempre dar umas reviravoltas. É um time bem complicado de se vencer em casa, a torcida sempre apoia, e isso é pensando no pior dos mundos, né? Mas se o Corinthians vence o São Paulo amanhã, aí já é virada de chave para o Corinthians. A classificação do Campeonato Espanhol tá assim: Real Madrid, segundo colocado, correndo atrás aí do Girona. Nas suas últimas 5 partidas, 100%, 5 vitórias consecutivas, está com 54 pontos. O Atlético de Madrid é o terceiro colocado, tá vindo de 2 vitórias consecutivas, tem 44 pontos. Pega essa pedreira aí fora de casa que é o Real Madrid, super embalado. Aqui é uma partida que cabe um duplo ou um triplo tranquilo, porque mesmo o Real Madrid vindo 100% aí nos últimos 5 jogos, é um clássico. O Atlético de Madrid também tá jogando muito bem. A vantagem é que o Real Madrid jogando em casa, tá um time muito bem consistente. E aqui, para não ter que usar um duplo, eu tô guardando para outras partidas que acredito ser bem mais complicada. Eu tô indo seco na vitória do Real Madrid, mas já deixando bem claro, hein? Jogo complicado aqui pro Real Madrid também. Jogo 6, falando em jogo complicado, olha esse também, hein? Arsenal e Liverpool, campeonato inglês. Parabéns aí pro estagiário da lotérica. Escolheu muito bem esses jogos aqui da loteca. Não quer entregar esse 1 milhãozinho fácil pra gente não, hein? Só colocou jogo difícil. Arsenal, terceiro colocado do campeonato inglês, ganhou 13 partidas, empatou 4 e perdeu 4. Tem 42 gols marcados e sofreu 20. Já o Liverpool é o primeiro colocado do campeonato, vai jogar fora de casa, ganhou 14 partidas, empatou 6 e só perdeu uma partida. Tem 47 gols marcados e sofreu 18. Nos confrontos diretos, tá assim entre eles: 4 vitórias para o Arsenal, 4 empates e 9 vitórias para o Liverpool. Boa vantagem para o Liverpool nesses confrontos diretos. A classificação do campeonato tá assim: Liverpool, primeiro colocado com 48 pontos, tá vindo de 3 vitórias consecutivas e não perde os seus últimos 5 jogos. Já o Arsenal, terceiro colocado, 43 pontos, não está tão longe assim do Liverpool. É um jogo aí que vale muita coisa no campeonato. O Liverpool tá vindo de uma vitória, porém 2 derrotas consecutivas antes dessa partida. Bom, no Liverpool nós teve uma bomba essa semana. O Klopp não vai mais ser treinador no final dessa temporada, vai encerrar um ciclo. Diz ele que vai ficar 1 ano parado, né? Mas é bem provável que ele vá para seleção alemã. E também há rumores aí que se o Xavi cair no Barcelona, pode ser que ele assuma o Barcelona também, hein?
super jogo aqui no campeonato inglês, difícil. Arsenal é muito forte dentro de casa, Liverpool também joga muito bem, tanto que só tem uma derrota no campeonato. Sinceramente, jogo 6, mais uma partida para triplo. Mas a gente sabe como é que é, né? Se a gente for enchendo de duplos e triplos, vai dar aquela fortuna. Para esse jogo aqui, tô usando o meu terceiro duplo. Eu tô indo de Arsenal e Liverpool. Jogo 7, Boa Vista e Fluminense, Campeonato Carioca. O que nós temos aqui são os últimos jogos entre eles. No ano passado, em janeiro, o Fluminense empatou em 1-1, provavelmente, né? O Fluminense no ano passado fez a mesma coisa que tá fazendo agora, colocando o time em reserva para começar o campeonato. Em março de 2022, outro empate em 0-0. Já em 2021, vitória do Fluminense fora de casa. 2020, o Boa Vista venceu o Fluminense também na casa do Fluminense. E já em 2019, Fluminense venceu o Boa Vista 3-0. Nos últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Boa Vista, 2 empates e 8 vitórias para o Fluminense. A classificação do campeonato tá assim, ó. O Fluminense tem 10 pontos, com 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota até agora. Já o Boa Vista é o 7º colocado aí com 6 pontos, fez 3 jogos, ganhou 2 jogos, não empatou nenhum e tem uma derrota. O Fluminense jogou ontem, ganhou muito bem. Se eu não me engano, o jogo foi contra o Nova Iguaçu. Renato Augusto aí estreou muito bem. Fluminense reforçou seu elenco. Para esse jogo aqui de domingo, eu ainda não tenho essa informação, mas eu acredito que o time possa ser um pouquinho mais titular, né? Já deu, né? Já dá para colocar uns jogadores aí mais peso pesado. Acredito que já deu para descansar bem aí o time titular. Como eu não tenho essa informação ainda, e pensando que o Fluminense vem com o time titular, eu tô indo no Fluminense seco. E vamos ver se até o meio da semana a gente tem alguma informação. Ou se alguém tiver já alguma informação e quiser colocar nos comentários, fica à vontade, ajuda bastante todo mundo. Se o Fluminense vier de novo com a equipe de base ou o time mesclado, aí é de se pensar em trocar o palpite aqui. Jogo 8, Bahia e Sport, é o começo aí da Copa do Nordeste. O que nós temos aqui de informação são os últimos jogos entre eles. Em fevereiro de 2023, pela própria Copa do Nordeste, o Sport deu uma goleada aí no Bahia de 6-0 em casa. Já em 2022, outra vitória do Sport Recife, 1-0. E em junho de 2022, uma vitória em casa do Bahia por 1-0. Nos últimos confrontos diretos, o que nós temos aqui são 3 vitórias para o Bahia, nenhum empate e 8 vitórias do Sport. A classificação do campeonato aqui não vai ter nada, porque é o primeiro jogo da Copa do Nordeste. Jogo difícil também. Começo de temporada aí para as duas equipes. Elas estão jogando os estaduais e a Copa do Nordeste é muito bom para a gente ter um parâmetro, né, de como é que vem a força de cada equipe. Aqui mesmo em 2023, o Sport Recife ganhando de 6-0, as demais partidas foram placares magros. E é começo de campeonato, eu tô acreditando muito no empate entre eles, eu tô indo seco no empate, mas aqui tranquilamente é outra partida que cabe um duplo ou um triplo. Se você quiser jogar um duplo, eu colocaria vitória do Bahia e empate. Mas como eu tô indo de 5 duplos e tô deixando o duplo para outras partidas, eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 9, Goiás e Vila Nova, Campeonato Goiano. O Goiás, ele é o 3º colocado do campeonato, ganhou 2 partidas, empatou 2 e não perdeu até o momento. Tem 3 gols marcados e sofreu apenas 1 gol. Já o Vila Nova, ele é o líder do campeonato, ganhou 3 partidas, não empatou e perdeu 1 jogo. Tem 5 gols marcados e sofreu 2. Já no confronto direto entre eles, 4 vitórias para o Goiás, 4 empates e 5 vitórias para o Vila Nova. Bem dividido estes números. E a classificação do campeonato tá assim. Vila Nova, líder do campeonato, tem 9 pontos, tá vindo de 2 vitórias consecutivas. Já o Goiás, ele é o 3º colocado, apenas 1 ponto aí atrás do Vila Nova, briga direta aí pela liderança, tá vindo de 1 empate e 1 vitória. O Vila Nova venceu muito bem seu último jogo aí contra o Atlético Goianiense, dentro de casa. O Goiás também não deixa por menos aí, diferença pequena entre eles, vai jogar em casa, time que quer ter uma recuperação nesse ano de 2024. É um clássico goiano, sabemos que todos os clássicos aí, os números não são levados muito em consideração. E para essa partida aqui, eu tô indo de mais um duplo, eu tô indo de Goiás e vitória do Vila Nova. Jogo pesado esse aqui, hein? Complicado de acertar.
Jogo 10, Inter de Milão e Juventus. Aí, ó, falando em jogo pesado, que grade complicada essa, hein? Campeonato italiano, Inter de Milão é a primeira colocada do campeonato, ganhou 17 partidas, empatou 3 e só perdeu um jogo. Tem 50 gols marcados e sofreu apenas 10 gols. Já a Juve, segunda colocada do campeonato, ganhou 16 partidas, empatou 5 e só perdeu um jogo. Tem 36 gols marcados e sofreu 13. Só pelos números aqui vai ser uma partida bem equilibrada. No confronto direto entre eles, 5 vitórias para a Inter de Milão, 5 empates e 9 vitórias para a Juve. Aqui na classificação que nós temos, Inter de Milão, primeira colocada, 54 pontos, está vindo de 3 vitórias consecutivas. Já a Juve, um pontinho atrás, segunda colocada, nos seus últimos 4 jogos, um empate, 3 vitórias. Que partida equilibrada é essa, hein? A vantagem aqui é a Inter de Milão jogando em casa, outro clássico. Campeonato italiano geralmente é bem pegado. Aqui eu tô levando em consideração a Inter de Milão ser a primeira, né, do campeonato, tá com os números um pouco melhor do que a Juve, principalmente no ataque, vai estar jogando em casa. Acredito que a torcida vai apoiar até o final aí a Inter de Milão. Mais um jogo aí que cabe um duplo ou um triplo tranquilo, mas como eu quero economizar nos duplos, eu tô indo seco na vitória da Inter de Milão. Jogo 11, Paysandu e Remo, Campeonato Paraense. O Paysandu é o líder do campeonato, ganhou 3 partidas, não empatou e não perdeu nenhuma até agora. Tem 5 gols e, para ajudar mais ainda, não tomou nenhum gol. Campanha irretocável aí do Paysandu, hein? O Remo também não fica para trás, segundo colocado do campeonato, ganhou 2 partidas, não empatou e não perdeu nenhuma. Está com 6 gols marcados e sofreu nenhum gol também. O que a gente pode ver aqui é que aparentemente o Remo está com um jogo a menos. No confronto direto entre eles, 10 vitórias para o Paysandu, 8 empates e 10 vitórias para o Remo. Dá pra ver aqui que nessa grade aqui todos os números estão se alinhando para confundir a nossa cabeça, porque não tem números que estão ajudando um lado ou outro, né? A classificação do campeonato tá assim: Paysandu, 3 jogos, né? Um a mais aí que o Remo, tem 9 pontos, tá vindo de 3 vitórias consecutivas no campeonato. E o clube do Remo também, segundo colocado, 6 pontos, 2 vitórias consecutivas. Que jogo complicado esse, hein? Bom, a única coisa aqui para desequilibrar essa partida é que o Paysandu vai estar jogando em casa. Mas não quero ser repetitivo, mas é outra partida para duplo ou triplo. Não tem muito o que fazer. Aqui, como eu estou economizando nos duplos, eu tô indo no Paysandu seco. Se por acaso você for jogar um duplo, eu jogaria Paysandu e empate. Como é começo de campeonato, cabe até um Paysandu e Remo, duplo aberto. Mas eu acho que o mais forte aqui é Paysandu e empate. Jogo 12, Santos e Guarani. Que nós temos aqui que o ano passado, em janeiro, o Guarani venceu o Santos em casa por 2-0. Já no Paulista de 2022, 1-1 entre eles. Em 2020, o Guarani perdeu dentro de casa para o Santos por 2-1. Os últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Santos, 1 empate e 1 vitória do Guarani. A classificação do campeonato tá assim: Santos, primeiro colocado do grupo, com 3 jogos, 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Tem 6 pontos no seu grupo. Já o Guarani, ele é o segundo colocado no grupo dele, tem também 3 jogos, porém com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Tem 4 pontos. O Santos perdeu sua última partida para o Palmeiras e o Guarani tá vindo de 1 vitória. Outro jogo difícil aí, o Santos começou muito bem o campeonato. Nessa partida contra o Palmeiras, foi dominado boa parte aí do tempo pelo Palmeiras. No primeiro tempo não demonstrou muita coisa no ataque, mas no segundo tempo, com as mexidas, melhorou bastante. Na minha opinião, o Santos é o grande favorito, porém, pelos números aqui desse início de campeonato, o Guarani pode complicar a vida do Santos. Por esse motivo, eu tô indo de vitória do Santos e empate nesse jogo. Jogo 13, Vasco da Gama e Flamengo. Aqui nos últimos confrontos, tudo 2023, Flamengo ganhou no mês 10 de 1-0 do Vasco, no mês 6 4-1 em cima do Vasco, no mês 3 3-1 em cima do Vasco, também no mês 3 3-2
em cima do Vasco. E o Flamengo só teve uma vitória, 5/3 de 2023, pelo Carioca. Fora de casa conseguiu vencer o Flamengo por 1-0. Nos últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Vasco da Gama, 1 empate e 12 vitórias para o Flamengo. A classificação do campeonato tá assim. O Vasco, ele é o terceiro colocado, tem 8 pontos, jogou 4 partidas, tem 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota até agora. Já o Flamengo tem 5 pontos, jogou 3 partidas, tem 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota também. Bom, o que complica nessa partida? É saber se o Flamengo vai vir ou não com o time titular. E aonde será esse jogo? Se vai ser no Rio de Janeiro ou se vai ser fora também. Se alguém tiver essa informação e quiser colocar nos comentários, é aquela coisa, né? Ajuda bastante. Eu tô imaginando que o Flamengo venha com um time mais titular. E se isso acontecer, o Flamengo, mesmo jogando fora de casa, né? O mando de casa sendo do Vasco da Gama aí, é o favorito. E por esse motivo, por enquanto, eu tô indo de Flamengo seco, acreditando que seja um time mais titular. Agora, se a gente tiver informação que vai ser a base de novo, provavelmente no próximo vídeo muda a opinião. E jogo 14, Ponte Preta e São Bernardo. Na última partida entre eles, em 2022, São Bernardo ganhou de 2-0, 2020 São Bernardo ganhou de 1-0, 2020 também 1-1 entre eles. Nos últimos confrontos diretos, nenhuma vitória da Ponte Preta, 2 empates e 3 vitórias do São Bernardo. A classificação do campeonato tá assim. Ponte Preta é a 4ª colocada do grupo, jogou 3 partidas, não venceu nenhuma, tem 2 empates e 1 derrota, tem 2 pontos. Já o São Bernardo, ele é o 2º colocado do grupo, tem 3 jogos, ganhou 2 vezes, empatou 1 e ainda não perdeu, tem 7 pontos. Tá vindo de uma ótima vitória aí com um jogador a menos em cima do Corinthians. Bom, olhando aqui os números, a gente vê que o histórico, até os confrontos diretos, levam tudo a crer que o São Bernardo está em melhor fase, vai estar jogando fora de casa. A Ponte Preta não começou bem o campeonato, não tem nenhuma vitória até o momento, e por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do São Bernardo. O São Bernardo mostrou muita força defensiva contra o Corinthians, mesmo com um jogador a menos praticamente o jogo inteiro, então eu acredito que o São Bernardo ainda é o favorito. Bom, as informações que eu trago hoje sobre a Loteca 1096 é isso. Se você gostou, se inscreva aí no canal, curta, compartilhe o canal e não deixe de comentar aí no vídeo. É muito legal quando vocês deixam informações, deixam seus palpites, fica aquela resenha bem legal. Faço o possível aí para responder todo mundo. E finalmente aconteceu o que nós queríamos, né? Um prêmio gigante aí, né? Para os números da lotérica. 1 milhão. Já dá para mudar muito bem as nossas vidas, hein? Desejo boa sorte aí para todo mundo. No meio da semana aí, vou trazer um segundo vídeo da Loteca 1096 com mais informações. E é isso, rumo aos 14 pontos sempre. Fui!